Olá, meus queridos pensadores, sejam todos bem-vindos, a mais uma reunião. Hoje nós vamos começar um estudo novo, um livro novo. Nós vamos estudar hoje as leis do universo. E eu vou falar sobre o primeiro capítulo, o capítulo 1. E vamos começar entendendo um pouquinho, na verdade, vamos iniciar quebrando algumas crenças, eliminando algumas crenças. A primeira é aquela que diz que Deus ele está longe. Nós crescemos aprendendo que Deus está lá no céu. A gente olha para o céu, aquela distância, Quando, na verdade, o Criador ele está mais próximo do que nós imaginamos. Ele está tão próximo como o quê? Como o ar que nós respiramos. E é importante entender que Deus ele age de acordo através de quê? De leis. E a pergunta, o que acontece quando nós infringimos uma lei? Vamos pensar nas leis dos homens, Quando nós infringimos uma lei, nós sofremos o quê? As consequências. Independente se você conhece a lei ou não, você vai sofrer a consequência. A mesma coisa as leis da física. Você pode não acreditar na lei da gravidade, mas se você chegar num prédio de 10 andares e pular do do décimo andar, você vai se esborrachar no chão, independente se você conhece a lei da gravidade ou não. Então, Deus ele age através das leis. E se infringirmos as leis, nós sofremos as consequências. Por isso que é importante conhecermos essas leis, termos acesso às leis pelas quais Deus opera. Porque muitas vezes na nossa vida, nós vamos ou estamos sofrendo consequências por ignorância de algumas leis. E a segunda crença mentirosa que nós temos que eliminar é aquela de que somos vítimas, Aquela que tudo que acontece na nossa vida é porque nós somos vítimas. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Só que isso não é verdade. A mente humana, ela é a única responsável por quê? Por tudo que acontece na nossa vida. Os nossos problemas, todos têm origem na mente. E esses problemas acontecem por causa das nossas convicções. Olha como isso é forte. Convicções. Então precisamos fazer o que? Uma limpeza na casa da mente. Nós precisamos aprimorar as nossas faculdades mentais. E quais seriam essas faculdades mentais? O pensar, que é o intelecto, o sentir, que é a sensibilidade, e o querer, que é o quê? A vontade. Agora vamos provar por que são os nossos pensamentos os responsáveis pelos problemas. Porque a origem de tudo está onde? Na mente humana. Eu vou pegar aqui logo nas escrituras e vou trazer no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 4 e o 5, fala o seguinte: a origem da humanidade, diz no 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. O que é que nós entendemos aqui? Que tudo aquilo que foi feito primeiro foi criado na mente do Criador. Depois foi que ele deu forma fisicamente. O Criador, ele tinha uma imagem, o quê? Definida na sua mente de como as coisas seriam. E é importante ressaltar que a lei, ela não distingue se as imagens que nós estamos tendo na nossa mente, nos nossos pensamentos, elas são positivas ou negativas. Elas vão refletir simplesmente no nosso mundo exterior aquilo que nós temos em nossa mente. E aqui entra um outro detalhe também importante, que a maioria dos homens e das mulheres, eles se recusam a aceitar que os seus resultados, bons ou ruins, são consequências de quê? Das suas atividades mentais. E quando eles fazem isso, eles começam a encontrar culpados. Eles querem culpar alguém ou alguma coisa. E a maioria quem sofre a maior parte dessas acusações é quem?
Deus. Quem nunca ouviu aquele ditado que a pessoa fala assim, né? Quando Deus quiser. Ah, não, se Deus quiser. Não foi da vontade de Deus. O que é que ela está fazendo, na verdade? Tirando a responsabilidade que é dela, a obrigação que é dela, e colocando a conta e colocando essa conta para quem? Para Deus. Porque é muito mais fácil ela culpar Deus do que ela mesma assumir a responsabilidade pelos atos dela, pela falta de busca, de preparo, de planejamento. E sendo redundante, é nossa obrigação aprender como a mente funciona, aprender a pensar da maneira correta. Por que aprender a pensar, Pedro? Porque pensar é um processo eterno. Nós nunca vamos parar de pensar. Porém, nós podemos fazer o quê? Controlar os nossos pensamentos. Para mudar de vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a forma de pensar. Vamos entender agora, isso aqui para mim foi interessante. Por que a gente precisa viver de acordo com a lei? Porque Deus é a lei. Deus ele criou tudo em perfeita harmonia, para que tudo vivesse em quê? Em harmonia. Então, quando nós cooperamos com a lei vai cooperar conosco. É simples assim. Não é ciência de construir foguete. Nós precisamos estar cada vez mais próximos da lei, porque Deus é a lei. Tudo que ele fez, todas essas leis que nós vamos estudar aqui, se representa o quê? O Criador. A nossa vida, ela precisa ser criada. Olha que interessante. A nossa vida precisa ser criada, ou seja, mentalmente desenhada, pensada, planejada. Porque o exemplo, o Criador deixou aqui em Gênesis. Antes de fazer, ele pensou, ele planejou tudo como seria. Então, a sua vida e a minha vida tem que ser planejada. O que é que eu quero? Como que eu quero? Onde que eu quero? De que forma que eu quero? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso me tornar? O que eu preciso ser? Porque os nossos desejos e as nossas ideias, para finalizar, elas são nada mais, nada menos que sementes plantadas no solo da mente. E quem de nós, aqueles que tiverem, né, o solo mais fértil e o solo mais limpo, terá os melhores resultados.